Olá, chegando por aqui, dá um tempinho aí pro Instagram avisar todo mundo. Breno chegando, eu vou convidar. Bom, enquanto o Breno está chegando, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a todos. Obrigado aí a galera que está chegando, que está aí, né, se dividindo entre o jogo do Flamengo. A gente marcou bem nessa hora, concorrência desleal que teremos, mas eu vou tentar gravar, então fica aí gravado. E quem já está assistindo gravado, então também seja bem-vindo, bem-vindo e bem-vindos aí, ok? Esperar um pouquinho para ver quem mais entra. Colocando o nome da live. Breno, tô tentando te aceitar. Cadê? Ah, agora foi. Olá, boa Olá, tarde. boa tarde. Ó, Chegamos. sabe que eu tô aqui já escutando o povo gritando. Não sei, eu acho que ainda não saiu gol. Porque quando sai gol, É, o povo grita mais ainda, mas já tá gente gritando aqui. sim, sim, verdade. Aqui também. Já eu fechei a janela, tem fogos rolando. A gente colocou bem na, né, uma concorrência desleal aí. Mas Ai, é Rô, isso. eu nem me dei conta disso. Eu também não, Eu não não sou sou nem um muito fã pouco de ligado a futebol. futebol, né? É, não é não? Aí, ó, Mas tudo fogos bem, aí, vamos lá, a ó. gente vai que vai. A Vamos que gente não, viu, vamos. Rô? A gente não tá competindo com eles, não. Eles que estão competindo com a gente. Flamengo que escolheu, né, E, colocar o jogo no nosso momento. Flamengo e Palmeiras, né? A escolha consequência deles. deles. Fazer o quê? Exato. Bom, Breno, primeiro eu quero te agradecer, aceitar o convite que eu te fiz lá em julho. E aí eu Foi fui mesmo. deixando, né? Tem um tempinho, né? E aí eu fui deixando, e hoje conseguimos e tá saindo aí na nossa live, né? Então, obrigado, brigadão mesmo, que a gente role um papo bem legal e informativo e realmente obrigado, tá? Imagina, querido, prazer é todo meu. Eu sou teu fã, você sabe disso. Sou Ó, suspeito aqui, mas para mim é uma grande honra sempre falar com você. Já faz tempo que a gente fez a nossa última live, né? Lembra? Já tem o foi quê? quase o início da pandemia, né? Foi, Tem pelo menos vai seguramente mais de 2 anos aí. Então, para mim está sendo é, uma delícia, uma honra sim. falar com você, conversar com você. Nem ficava gravado ainda, a live não ficava nem Nem gravado ficava gravado, é verdade. Aí foi tão gostoso aquela live que a gente não É, deu para gravar, né? Foi muito legal. A sim, gente falou sobre verdade. bissexualidade. Isso, bem legal. É. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto mais forte, né? Mais pesado, Sim. mas queria que você se apresentasse, né? O pessoal aí te conhecer, quem não conhece ainda, que absurdo é esse. Mas queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Lógico. Bem, já de antemão vou pedindo desculpa também pela voz, que eu tô rouco. Já pelo menos alguns dias estou rouco, minha voz está Ô, voltando ainda, então se ela ficar oscilando aí e falhar, peço desculpas. tá Bem, eu sou o bom. Breno Rosostolato, boa tarde a todos. Também por virem aqui para a gente conversar um pouquinho sobre estupro marital. Eu sou psicólogo de formação, sou educador e terapeuta sexual. Enfim, e eu acho que seria legal, talvez, contar um pouquinho da trajetória,
como é que foi, né, como é que eu fiz para chegar nesse tema também e escrever, né, o livro, explorar essa temática que realmente, como você falou, né, Rodrigo, é um tema pesado, denso, que nos causa uma certa inquietação, e foi justamente essa inquietação que me levou a escrever o livro, junto com outro colega. Mas eu acho que são essas inquietações que são importantes e nos movem, né? Nós temos que nos aprofundar em certos assuntos, e este é um tema do estupro marital que é pouquíssimo falado, né? Não só é pouco falado, como falar pouco sobre esse assunto já dá a tônica de como ele é encarado socialmente. Ele é invisibilizado, as pessoas não conhecem esse assunto, e quando ouvem falar sobre estupro dentro das relações conjugais, acham isso muito esquisito, né? Daí também a dificuldade até de se entender, né? De se identificar essa violência sexual. Então, primeiro foi por conta disso, né? Que foi, eu acho que talvez o grande objeto de estudo, assim, e o que me inquietou na época para escrever o livro. Mas, para falar a verdade, um pouco a trajetória desse livro, ele começa um pouquinho antes, né? Quando eu comecei bem, enfim, durante o processo, né, da clínica também, tiveram alguns relatos, eu recebi algumas pacientes com relatos que denunciavam muito as relações de violência dentro do casamento, né? Em especial a violência sexual. E eram relatos que se interseccionavam de alguma maneira, né, estavam relacionados ali com uma prática muito comum do não consentimento sexual, né? E de como muitas vezes as pacientes elas se sentiam mal, né, com aquilo, se sentiam violentadas com aquela situação. Muito embora elas não verbalizassem a violência, por quê? Porque, afinal de contas, eu não vou falar que meu marido está sendo violento comigo, né? Mas notoriamente ficava um mal-estar, né? À medida que elas relatavam certas situações de práticas sexuais que não eram consentidas, machucavam, né? Até situações que realmente eram bem mais evidentes do estupro marital. Bem, foi a partir desses relatos que aquilo começou a me chamar a atenção, né? Fui pesquisar, lógico, como bom pesquisador, a gente vai fazer a lição de casa, né? E aí a primeira coisa que eu descobri é que no Brasil a gente tem pouquíssimo material a respeito, né? Assim, estatisticamente, pouquíssima coisa, pouco material mesmo. Hoje, bem, eu estou falando isso de 15 anos atrás, tá? Hoje algumas pesquisas já conseguem fazer né, abraçar um pouco mais e se aprofundar um pouco mais nessa questão. Mas na época era muito difícil. E as pesquisas que eu tive contato eram todas pesquisas de fora, né? Principalmente dos Estados Unidos, né? Onde já tem todo um rol aí, pesquisas muito mais voltadas para a área da sexualidade, em especial sobre o tema do estupro marital. Legal. Bem, e aí foram essas pesquisas que foram me ajudando, então, a entender um pouquinho mais desse movimento, né? Um pouco dessa violência. Porque, lógico, notoriamente a gente estava falando ali sobre violência sexual, mas existia uma especificidade, né? Algo dentro do casamento que eu me questionava, mas isso existe mesmo? E quer dizer, isso existe, né? E então foi essa a minha trajetória. Então, primeiro a clínica, com o discurso, né, a narrativa que chegava no consultório dessas pacientes, e aí depois a própria dificuldade em conseguir material de pesquisa, né? E aí eu pensei, bem, então eu acho que a gente precisa produzir alguma coisa mais consistente, ou pelo menos pincelar alguma coisa para a gente dar o pontapé inicial, né? Então o livro ele surgiu com essa proposta de não ser definitivo, longe disso, mas ele é só uma porta, né? Uma porta de abertura aí para que, enfim, a gente consiga olhar para esse tema agora de uma maneira muito mais coesa, né? Tendo uma preocupação e um cuidado maior, né? E foi, inclusive, Rodrigo, esse tema do estupro marital que depois me levou, inclusive, aos estudos sobre masculinidades. Olha, que básico. Uhum.
Porque muita E gente você me fala conhece bastante através sobre isso, né? sobre masculinidades, exatamente. Mas masculinidade surgiu muito dessa demanda também, da pesquisa sobre, em específico, sobre estupro marital, né? Que aí é onde Uhum. você é inevitável. A gente está falando sobre estupro e a gente não tem, a gente está falando notória, né, diretamente sobre violência contra as mulheres e não tem como a gente discutir violência contra as mulheres, violência doméstica, se a gente também não discutir masculinidades. Então, uma coisa ficou ligada à outra e aí, enfim, foi Perfeito. aonde eu cheguei. Uhum. E aí, então, eu faço dois parênteses que eu acho importante. Primeiro, quem não conhece o livro, trouxe aqui, ó, o meu tá aqui todo marcado. Mas esse é o livro que o Breno escreve juntamente com um O amigo, Carlos né? Sérgio. E então, aí no final o Breno vai falando onde pode adquirir o livro e tudo mais. E a segunda coisa que eu até coloquei nas minhas anotações é: nós somos dois homens. Então, como, né, o nosso lugar de fala é justamente o lugar do grande abusador, né? Os grandes abusadores são os homens. A grande maioria das pessoas que vão cometer esse tipo de violência somos nós homens. Então, nosso lugar é esse, né, de homens, tá? Então, eu quero deixar aqui o espaço muito aberto para mulheres que estiverem assistindo, nos cortarem, nos perguntar, qualquer coisa, incluindo dizer, olha, vocês estão sendo machistas agora, então cale a boca, então, por Por favor, favor. fiquem à vontade, porque a gente quer, somos dois homens, né? Então, acho que esse é um recorte importante de estar pontuando aqui, tá? E Achei ótimo aí, você falar isso. Achei ótimo bom, você né? falar isso. Uhum, sim. Porque senão a gente entra também num lugar assim a gente precisa dar voz, né? A gente precisa lembrar sempre que muitos homens falam pelas mulheres e não é o nosso objetivo, né? Calhou Exatamente. de sermos dois homens. Exatamente. Eu costumo até brincar. Eu costumo pensar muito, né, de uma maneira. Eu me coloco muito, eu acabo me invadindo, às vezes, eu me sinto um certo invasor em certas pautas e agendas nas quais não é o meu lugar de fala, mas justamente como lugar de opressor, né, lugar Sim, de homem, eu me sinto, eu tenho a necessidade de transitar por esses lugares para aprender muito. perfeito. Acima de tudo, escrever sobre estupro marital não é, em hipótese alguma, foi o meu protagonismo. Foi pelo Uhum. contrário. Eu acho que foi justamente um processo de aprendizado constante, assim, né? Que até hoje, enquanto homem, a gente tem que ficar muito atento às falas femininas e todo o movimento Sim. feminista, esse movimento emancipatório também, porque a gente está aqui para aprender, né? Enquanto homens Aham. mesmo. Então, eu me sinto muito invasor nesse sentido, mas eu acho ótimo porque nós precisamos ser interrompidos mesmo para a gente continuar aprendendo. Perfeito, perfeito, porque é esse lugar mesmo, né, que a gente está, e eu acho bem importante, né? E aí a gente começa, né, com algumas perguntas. Queria que você tentasse explicar um pouco para a gente o tema, estupro marital, né? O que Tá, é o lógico. estupro marital, né? O que que ele se difere, o que que é o estupro marital? Bem, é legal mencionar que a lei de 2009, que é uma lei reformulada, né, que define melhor o crime de estupro, ele se baseia o ato que causa constrangimento mediante a violência ou ameaça, tendo conjunção carnal ou ato libidinoso. Por que que é importante essa definição, né, essa tipificação que aconteceu ali em 2009? Porque antes dessa reformulação da lei, se entendia que estupro ele acontecia apenas com penetração, né? Então, o entendimento, essa reformulação da lei, ela é importantíssima porque a gente não está falando apenas da penetração, né? Não precisa ter apenas penetração para ser considerado como crime de estupro. Mas Uhum. qualquer ato, por isso que acrescentar o ato libidinoso, né, desde você mostrar, por exemplo, mostrar genitais, né, para o outro, tocar no corpo do outro, né, ter qualquer tipo de situação libidinosa, né, ou seja, que invada a privacidade, mas invada o corpo do outro,
né, numa situação que cause constrangimento e até mesmo uma violência direta, então todo esse entendimento da lei, portanto, entra e é tipificada e se enquadra dentro da lei do crime de estupro. Então, acho que é importante a gente partir dessa lógica, né? Que a reformulação da lei e a tipificação da lei ela é extremamente importante para que a gente possa ampliar o entendimento do que é estupro, né? Primeiro ponto. E aí, olha só que curioso, essa reformulação ela acontece em 2009, mas desde 2005 foi incluído no crime de estupro como causador da lei, né, foi incluído também o marido cônjuge, né? Isso em 2005, ou seja, antes de 2005, o marido ele não era considerado como um agente, né, que poderia causar, né, ou ter causar o crime de estupro, né? Então, não existia esse entendimento, né, antes de 2005. Ou seja, vamos parar para pensar que 2005 foi logo aí, né, Rô? Assim, 2005 é pouquíssimo tempo que nós tivemos a inclusão, portanto, do cônjuge como causador do crime, como agente do crime, né? Então, o estupro marital, ele é justamente a violência sexual, né, ou especificamente a violência do estupro dentro das relações conjugais, né? Que inclui, inclusive, quando a esposa, né, ou a parceria, ela é forçada à prática sexual, quando ela está inconsciente, dormindo, quando ela está sob efeito de remédios, né, e ainda assim é cometido, né, ela tem seu corpo violado, ela tem, enfim, ela é obrigada, ela é colocada numa situação de violência para a execução da relação sexual. Então, isso é configurado como estupro, em específico, agora já tem uma tipificação na lei também, que envolve as parcerias, né, os cônjuges no caso. Então, estupro marital é isso, né? Mas olha só quanto tempo leva para que a gente tenha reformulações na lei, primeiro do entendimento de estupro e depois a inclusão do marido, né, da parceria como sendo, dos cônjuges como sendo os agentes também do crime. Então, é isso, né? Eu acho que a gente, as leis, elas acompanham também muito as mudanças sociais. Só que a gente vai percebendo que as leis, elas mudam de maneira, às vezes, muito lenta, porque precisa existir também um entendimento, uma compreensão social, né, desses movimentos, dessas mudanças, mas às vezes leva-se muito tempo, né? Então a lei ela leva muito tempo para ser reformulada e para abraçar, né? Para acolher de fato as pessoas que são violentadas, e isso vai acompanhando muito também as mudanças de mentalidade, né, sociais. Então é interessante que à medida que eu fui fazendo esse estudo, eu fui percebendo que os processos emancipatórios, né, de liberdade sexual, de posicionamentos mais firmes, né, inclusive até se apropriando do próprio movimento feminista, isso vai acontecendo também socialmente, e as leis elas tendem a acompanhar essas mudanças, né, de mentalidade, mas às vezes isso leva muito tempo, né? Sim. Leva tempo e, de certa forma, tem retrocessos também em alguns pontos, né? Quando a Débora colocou aí, né? Tem doutrinadores que não concordam que o marido pode ser estuprador. É o caso, e falar de estupro marital não tem como não falar de política, porque eu acho que quando o Breno está falando social, a gente também está falando dessa política, né? Então, quando a gente tem um líder, né? Vamos fazer igual o Harry Potter, que a gente não nomeia mais, né? Eu já estou numa das vezes não nomear mais. Mas quando tem um líder que fala que tal deputada, sei lá qual foi o cargo lá, tem que ser estuprada, ou merece ser estuprada, ou não merece porque é feia demais para ser estuprada, né? Então, o que aconteceu, né, essa semana numa faculdade, né? Viralizou um pouco aí no Instagram. Ontem foi, né? Um professor foi demitido, né? Ele foi mandado embora, ele foi despedido. Foi mandado embora. Exato, né? Um professor que no meio de uma aula que está falando sobre lubrificar, né, um procedimento, né, um procedimento ali, não sei se cirúrgico, alguma coisa, um procedimento, né, de intubação,
né? E aí se usa lubrificante, ele vai e fala sobre estupro, né, para uma aluna e vulgarmente falando, né, pesadíssimo até, né, de certa forma, enfim. Mas é o que a gente está trazendo aqui, né, o quanto o estupro tem uma cultura. Eu acho que você falou das leis, eu acho que isso é uma pergunta, né, de como as leis vão evoluindo, e eu acho que o livro fala muito disso. Fala, o primeiro capítulo inteiro fala dessa evolução das leis, né? Mas que as leis, elas estão pautadas em cima da nossa sociedade, que é uma sociedade que ora avança, mas que também em alguns momentos tem retrocesso. Em alguns momentos tem esse lugar que dá um passo atrás, mesmo por exemplo, né? Acho que uma coisa que a gente abriu falando, é uma coisa que pouco se fala. É um assunto, né? E tanto que o tema da nossa live é precisamos falar, e por que precisamos falar, né? Porque é um lugar que pouco se fala, pouco se estuda, né? Pouco eu não vi, por exemplo, na faculdade esse termo, eu não vi em alguns lugares, né? Que deveriam ter sido abordados isso, né? Então, como que a gente está ouvindo e como que a gente está reverberando isso? Então, como a lei evoluiu, e eu acho interessante, aí a pergunta que eu queria te fazer, é a cultura do estupro envolvida nisso tudo. Porque as leis, elas estão pautadas numa cultura do estupro, que ora também dá uma amenizada, ora a cultura continua, né? Por mais que algumas leis vão mudando, ainda tem toda uma cultura, como o que foi falado ontem na faculdade lá, com o professor lá e tudo mais. Então, como você vê essa cultura do estupro, né? O livro também fala um pouco disso, né? Desse homem e dessa mulher, né? Uma construção. Você sabe que eu costumo dizer que estupro marital ele é uma violência silenciosa e silenciada, né? Silenciosa porque é de difícil identificação. Tem muitas mulheres, inclusive até por experiência, pelas vivências das minhas pacientes, eu pude perceber que é muito difícil para algumas pessoas identificarem a agressão, né? Porque o entendimento que existe assim, mas isso é uma fase, foi um momento, ele estava com vontade, eu não me importo, né? Ele sempre faz isso, né? Desde que a gente casou, ele sempre teve essa prática, eu já me acostumei com isso. Então, é mais fácil você amenizar ou atenuar, né, a gravidade da situação. Não que a ideia também do debate não é justamente você querer incriminar, mas é a pessoa que está sendo vítima, ela entender que o corpo dela está sendo violado e que ela precisa se preservar, ela precisa dizer não, e que esse não ele precisa ser respeitado. Quando a gente pensa na cultura do estupro, e que você muito bem mencionou, a cultura do estupro, um dos muitos absurdos, né, da violência sexual é que o não, ele é entendido como sim, né? Então aquela ideia machista de que eu vou perseverar, né? Eu vou insistir porque ela vai ceder. Isso é muito comum. Sim. E a gente vê isso. Você vai numa festa, você vai num baile, você vai na danceteria, você vê que isso é comum e naturalizado entre muitos jovens, por exemplo, de querer dar um beijo. E aí a moça ela não quer, ela tenta se desvencilhar, ele puxa, ele insiste. E ela, por conta da insistência, acaba cedendo, né? Eu lembro de um caso aqui em São Paulo, isso já tem alguns anos, mas isso ficou registrado, inclusive, né, nas câmeras, que teve um rapaz numa danceteria aqui em São Paulo, ele tentou puxar pelo braço por 3 vezes a moça, né, para dar um beijo nela, ela tentando sair, né, dele, e ele puxando ela à força. Na 3ª vez, ele puxou ela com tanta força que deslocou o braço dela. Ela caiu no chão com dor, e ele foi embora, ele fugiu, né? Isso ficou registrado. Depois ele foi preso, enfim, mas olha só, né? Então essa lógica do não virar sim, né? Da insistência, né? E da conquista, da objetificação ao corpo da mulher, isso é uma lógica que é importantíssimo. Inclusive, as esposas elas entenderem que assim, não é porque eu estou num casamento, e o casamento, né, tendo todo esse rol, né, porque o casamento, a gente tem que entender que o casamento ele é uma instituição social revestida de vários paradigmas, dogmas e normativas, né, principalmente religiosas. Então, o casamento ele é sagrado. O casamento ele é sagrado ao divino. Então, imagina, se eu estou num casamento e eu, diante do altar,
né? Na doença, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, né? Sim. Eu jurei lealdade ao meu marido, então essa lealdade é entendido quase como um débito, né? Entendido como um débito de que eu preciso cumprir um papel designado àquele casamento. Portanto, eu não vou negar para o meu marido se ele quiser transar comigo, mesmo que eu esteja dormindo, entendeu? E ele, de repente, começa a me penetrar no meio da noite. É essa a questão, né? Eu sou dele, né? Uma posse. Isso precisa ser marcado, né? Isso precisa ser falado nas relações. E o casamento ele não pode ofuscar esse tipo de lógica, esse debate, né? Esse entendimento da violência. Por quê? Sim. Aí que tá, ela é silenciosa nesse sentido, e silenciada porque muitas vezes as mulheres, ou as vítimas, elas acabam se silenciando e se calando mesmo, porque, bem, eu não consigo identificar, e quando eu identifico, eu não consigo nem expressar, porque como é que eu vou falar né, do meu parceiro, da minha parceria? Como é que eu vou falar da violência da pessoa que eu amo, que eu estou há anos junto? E por isso que eu falo, né, que a estupro marital ela é silenciosa e silenciada nesse sentido. Mas eu acho que é uma lógica que a gente vai rompendo a partir da educação, né? Principalmente do debate, do tema. Sim. Então, através de lives, e eu acho que o estupro marital ele vem ganhando cada vez mais o holofote e o debate mesmo, seja acadêmico, mas em outros espaços também. Eu tenho percebido esse movimento que é muito importante, e principalmente com o debate das masculinidades, né? Porque se a gente quer romper também com essa lógica, né? A lógica do estupro, a lógica da ofensa, da violência, se a gente quer desnaturalizar uma violência que já é naturalizada historicamente, a gente precisa justamente falar com esses homens agressores, né? Sim. A gente não tem como mudar essa situação, seja não só do estupro marital, mas da violência doméstica, que cada vez mais o Brasil vem tendo números alarmantes, e nós estamos no topo aí de uma lista absurda também, né? Somos o 5º país que com mais crimes de feminicídio. Então, a gente não tem como mudar esse cenário se nós não conversarmos diretamente com esses homens agressores, né? Então, daí a importância, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que ela não só pune, mas ela reeduca, né? A Lei Maria da Penha, ela obriga, inclusive, esses homens agressores de violência doméstica a participarem de grupos reflexivos, né? Eu lembro do o Tempo de Despertar, que é um grupo reflexivo super importante. Há pouco tempo, acho que passou no Globo Repórter, alguma coisa assim, falando sobre o trabalho, né? Então é importantíssimo a gente chegar também nesses homens e trazer todo um entendimento, uma educação também sobre essas questões. Mas a gente precisa cada vez mais jogar holofote sobre o tema. E a cultura do estupro está alicerçando a tudo isso, né? E aí, você falando disso, a gente já pensa logo na prevenção, que é o que a gente vai abordar um pouco mais no final, mas quando você foi falando, eu fiquei logo na construção de nós homens, né? Então, o menino que tem que ser forte, o menino tem que ser viril. Então, é por isso que o menino lá na balada vai pegar a mão e vai puxar. Porque é esse o lugar que nós aprendemos. É o lugar da força, é o lugar do instinto. Nós temos que ser instinto, nós temos que ser aquele cara que, se uma mulher te dando mole, a gente tem que botar o nosso membro para fora e fazer o serviço. Porque se a gente não faz o serviço, a gente cai na outro lugar, que é o medo de muitos homens, porque é introjetado isso, que é o lugar do sensível. Isso nem estou falando de gênero, nem estou falando... Melhor, já estou falando de gênero, mas nem estou falando de medo que a sociedade tem do seu filho ser gay e tudo mais, né? A gente está falando nesse recorte, mas do quanto o homem não pode ficar nesse lugar de sensível. Você falou de rodas de conversa. Eu fui em uma vez e de rodas de conversa sobre masculinidade. E aí foi a primeira roda do grupo. E aí teve a pessoa que estava facilitando a roda, ele pediu para cada homem, era cerca de 50 a 70 homens, pediu para que eles tivessem uma vivência, lembrasse na vida deles, na história deles, algum momento que eles viram a masculinidade tóxica. Eu quase que contei, assim, mas eu quase que contei. 70% a 80%, para não errar, dos homens, quando falaram sobre masculinidade tóxica, a primeira vivência, 80% mais ou menos, falou do medo de ser sensível e da correção ao ser sensível.
Tá chorando, ou Uau. seu viadinho, você tá chorando. Ou então, ou você não pode fazer isso, porque você tem que pegar essa mulher. E por aí vai. Então, como isso tá na construção de nós homens. Eu acho que isso é uma... Já aí, né, antecipando a questão da prevenção, é como que a gente está educando, né, as nossas crianças. O que está sendo mostrado para as crianças e como está essa educação sexual infantil, que em alguns lugares não existe, e quando existe, como é essa educação, né, da sensibilidade que não pode. Aí isso reflete lá no relacionamento. É um pouco, e aí nem cabe tanto, mas é um pouco que tá rolando em relação à música do Thiago York, né, que muita gente gostou, muita gente não Sim, gostou, sim. né, e tem aí uma crítica, porque ele tá falando de um recorte centrado ali nele, né, o clipe está centrado nele, ele é branco, mas independente dessas críticas, é um lugar que está se olhando, independente, tá? Tô fazendo uma exclusão muito da exclusão mesmo, né? É um lugar que a gente precisa botar isso para fora. Não, A mas é gente necessário, precisa é necessário. colocar, exato, colocar para fora essa masculinidade deturpada, seja do branco, seja do preto, seja de uma classe social acima ou abaixo. É claro que o que ele não fez foi não olhar os atravessamentos das outras questões, É, né? é. A tua reflexão é bárbara, né? Uma coisa que me chama a atenção no teu relato é que do grupo reflexivo que você participou de homens, na roda de conversa, tinham 70 homens, né? Aproximadamente. Não foi Sim. isso, Rodrigo? Olha só o número, né, de homens participando. Olha que importante isso. Né? Já começa por aí, porque quando eu participava de rodas... Bem, primeiro que assim, há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, quando eu fui com a proposta de fazer rodas de conversa com homens, era dificílimo você ter homens disponíveis para isso. Eu tentei fazer isso lá no consultório, né? Abrir o consultório. Eu já tinha essa prática de abrir o consultório para a gente fazer rodas de conversa com pessoas assexuais, pessoas intersexo, enfim. Eu tinha, até pelo contato com os coletivos que eu tenho. Mas eu sempre quis fazer rodas de conversa sobre masculinidades. Então, assim, eu conseguia chamar, por exemplo, o público LGBTQIA+, para fazer as rodas de conversa, mas o público masculino não participava. O homem hegemônico, tá? Quando eu falo público masculino, eu não estou falando do homem trans, do homem gay, do homem bi, que esses vão até pelo lugar deles, né? Eles já estão num lugar de opressão, de violência, né? Então, eles estão vulneráveis, então eles precisam mesmo de rede de apoio. Agora, o homem hegemônico, que é este homem branco, cis, hétero, normativo, esses revestimentos normativos são tão difíceis de você atravessar, né, que muitas vezes impede esses homens de irem para essas reflexões, né, para esse processo de olhar para dentro deles. E eu acho que é isso. Olha como as coisas vêm mudando. 70 homens participando de um grupo de reflexão. E falando que o primeiro exemplo que vem à cabeça deles sobre masculinidade tóxica, eles se referem à opressão de não poderem manifestar seus sentimentos. O que tem tudo a ver, porque um dos pilares nos debates sobre masculinidades é justamente a dificuldade de identificar e acessar os próprios afetos. Olha só que importante isso, né? Perfeito. Que bom que esse cenário está mudando, né, Rodrigo? Mas como a gente ainda precisa avançar cada vez mais. Se você me permite, você está falando sobre... Claro. A gente está falando sobre cultura do estupro, e a gente acabou de falar um pouquinho antes sobre esse histórico, né, das leis sobre o embasamento do que se entende sobre o crime de estupro. Se a gente fizer uma retrospectiva bem lá atrás, né, é importante a gente entender de onde que vem também, partindo por esse olhar jurídico, um pouco essa lei, a lógica do estupro, né, a cultura do estupro. Nas pesquisas para o livro, eu descobri que o Brasil colônia, nós herdamos de Portugal, como um país colonizado, nós herdamos, né, as leis de Portugal, logicamente, né? Portugal ele vai nos brindar de forma, né, assim, era o que existia em Portugal e Portugal forneceu, portanto implementa no Brasil os mesmos ornamentos jurídicos que existiam em Portugal. Então o Brasil ele se pauta pelas ordenações filipinas. Eram 3 ordenações, né? Manuelinas, afonsinas
e Filipinas, e eram nomes dados aos reis, aos respectivos reis, né? Rei Afonso, rei Felipe, rei Manuel. Enfim, o Brasil ele herdou as primeiras leis a partir da ordenação filipina. E as leis, esses ornamentos, essas leis estabelecidas, tinham coisas bastante absurdas, né? E foi o que eu tentei até evidenciar um pouco no livro, que eram leis assim, só para pincelar algumas, né? O marido ele podia, por exemplo, ele podia punir a esposa, punir com bater tá, nela com pau, como forma de punição, né? Enfim, por algum motivo que ele julgasse ser válido o corretivo, então ele podia bater com pau, mas que o machucado tinha que ficar escondido, né? Então eles tinham que bater em regiões às quais as roupas pudessem cobrir, porque se ela saísse na rua, não poderia ser denunciado socialmente de que ele bateu e puniu aquela esposa, porque seria um gesto, seria uma situação constrangedora para a família, mas ao marido se dava esse direito de punir a esposa dessa maneira, tá? Sim. E uma coisa que eu acho mais absurda ainda, era passível, era permitido a esse marido, inclusive, matar a esposa, se caso ele tivesse o conhecimento do adultério, portanto, da esposa. E detalhe, ele não precisava nem constatar, bastava boatos na sociedade que ele podia punir, enfim, para honrar sua, né? Para consagrar sua honra, ele podia cometer o assassinato. Quer dizer, isso era permitido socialmente. Olha de que absurdo nós estamos falando. Não só ele está falando de uma cultura do estupro, nós estamos falando de uma naturalização do feminicídio, né? Então a gente percebe de onde que vem também essa lógica toda. Nós estamos falando de Brasil colônia, mas vamos parar para pensar, né? As coisas, a que ponto nós hoje, na sociedade que nós vivemos hoje, pensando de forma contemporânea, nós mudamos muito esse cenário, será? Né? É a pergunta que eu deixo. Mas aí a gente avança, e lógico, que bom que as leis foram avançando também. Mas é como eu falei anteriormente, elas avançam de uma maneira também de forma muito lenta. Até, por exemplo, até 1916, o marido ele podia romper o casamento se caso a esposa, ele constatasse que a esposa não fosse virgem. Né? E tinha toda aquela lógica, não sei se você já deve ter ouvido esse mito, essa questão do sangue no lençol. Lençol, né? Então, mas que se não fosse constatado a virgindade, ele podia devolver para a família, esposa. Isso em 1916. Em 1940, para mim, bem, a gente está falando só de muitos absurdos, mas para mim tem absurdos que ainda me chamam mais atenção. Em 1940, tinha uma lei, por exemplo, que se caso o estuprador, tá? Ele casasse com a vítima, que a pena, que ele estava isento da pena de ser preso. Olha só, então, a vítima, ela não tinha o direito de se defender ou de, enfim, o seu algoz, né, o criminoso dele não era preso e dava a ele a liberdade, né, e os poderes mediante ao casamento junto à vítima. Então, olha os absurdos que nós estamos pensando. 1940. Quer dizer, então a gente vai vendo aí que são avanços, né, coisas mudaram, mas olha, né, a que ponto, né, a que preço, né, que essa demora também, essa mudança nas leis das mentalidades sociais, a que preço que isso foi sendo pago pelas vítimas, né, das violências sexuais. Sim. E que ainda de certa forma, você perguntou, né, se está mudando muito, se já mudou muito, o quanto as pessoas estupradas casaram com seus abusadores porque engravidaram ou porque a família, né, mandou tal coisa, né? Claro que muito já tem sido mudado, mas é o que a gente está falando, né? Tem esse lugar o tempo inteiro. Por mais que pareça absurdo, ainda acontece, né? Ainda acontece e vai repercutir na sutileza, que é outra coisa que eu queria também trazer. O quanto o estupro marital ele tem um lugar de uma sutileza.
ele tem um lugar de que nem passa, né? A Débora perguntou aí, né? Como se perceber, né? Como se percebe tal coisa, porque muitas nem percebem, vão perceber tempos depois, né? Coisas que já ouvi em consultório, né? De tipo, estava dormindo e ele acordou dentro de mim, né? Estava bêbada, estava, né? Com a sob ação de remédios, nem queria, mas estava ali, ele estava dentro de mim. Então, o que será que isso, né? É um pouco lá o seriado Gabriela, abre a perna que eu vou te usar, né? Se prepara à noite que eu vou te usar. Né? É essa cultura ainda que tem de uma outra maneira, mas é uma cultura que existe. Então, como que é essa sutileza, né? Até porque a Débora perguntou aí como que, né, se percebe. Eu já vou emendar em outra pergunta. Perguntaram lá na caixinha, né, que eu coloquei, né, como que, né, a gente consegue falar isso para o paciente, por exemplo, que não percebe, além da gente se contorcer na cadeira, porque às vezes, sim, nós psicólogos, a gente se contorce por dentro em alguns momentos, né, em muitos, né, assim, para a gente não virar o olho, a gente meio que aperta um pouco a mão, né, e tudo mais. Então, como explicar para uma paciente, né, então, primeira coisa, como uma mulher pode perceber, e dois, como explicar, nós que somos terapeutas, para uma paciente que o que ela está vivendo é estupro marital. Perfeito. A gente, eu achei ótimo você ter falado dos terapeutas, porque a gente, como terapeutas, é lógico que nós estamos sempre numa posição isenta, né, e de não julgamento na sessão, mas lógico que internamente nós também estamos vivenciando também todo o impacto, né, das narrativas e das falas que nos chegam para a gente também. O processo terapêutico ele também é muito inquietante para o terapeuta. A gente se endireita na cadeira, a gente aperta as mãos, a gente franze a testa. Então é isso, né? Nós estamos tão envolvidos, inclusive com a dor do outro, e às vezes do não entendimento, da não compreensão da violência a qual a pessoa está submetida, que a gente quer avançar, mas com muito cuidado, né? Primeiro, vamos falar, tem um dado estatístico para ilustrar isso que você está falando, né? Que você comentou, muitas vítimas só vão perceber que sofreram estupro marital tempos depois. Isso é verdade. Tem uma pesquisa da Universidade de Boston que diz de 10 a 14% das mulheres elas relataram terem sofrido estupro marital depois que terminaram, né, romperam com o casamento, mas depois elas relataram, né, que sofreram estupro marital, então de 10 a 14%, e que ainda existe uma estimativa aí, né, uma aproximação que de 10% ainda de muitas relações conjugais passam por essa questão da violência do estupro marital, né? Então, quer dizer, ou a pessoa, né, ou a vítima, ela está vivenciando isso no casamento e por algum motivo ela não denuncia ou ela não reconhece e continua vivendo, né, essa violência, ou quando elas conseguem romper com esse casamento, depois elas têm essa percepção e elas conseguem falar sobre a violência sexual que sofreram, né? Então, olha só que interessante, esse dado ilustra muito isso que você falou agora, acertadamente, que muitas pessoas percebem isso depois. E às vezes, eu vou além, eu acho que muitas percebem essa violência no casamento, mas que pelas camadas sociais e pelas normativas e os dogmas do casamento não se atrevem ou não se permitem, não rompem com esse silêncio. Então, preferem... existe uma dor contida, mas que ainda é uma dor que continua sendo vivida em prol do casamento, pela relação com os filhos, né? Enfim, tem muitas outras questões, e aqui também não cabe ao terapeuta, eu acho que aí é importante a gente entender, não cabe ao terapeuta dizer, olha, você tem que romper com esse casamento, você tem que sair desse casamento. Às vezes, quando isso é verbalizado, você pode até trazer um pouco desse entendimento para a tua paciente. Mas, acima de tudo, eu acho que o processo do estupro marital, Rodrigo, ele passa primeiro, e talvez necessariamente, por um processo de educação. Educação sexual, né? Educação sexual que vai dizer, por exemplo, que o teu corpo, ele é teu.
né? O teu corpo, ele é privado, ele pertence a você, né? Você tem que ter esse autocuidado, esse autoamor e não atribuir, não atribuir este corpo ao outro. O outro não tem poder sobre este corpo, mesmo numa relação, mesmo num casamento, ou independente da relação estabelecida, o corpo ele é teu, né? Então é este o lugar que você tem que se cercar, né? Se fortalecer. É este o autocuidado que a gente tem que ter. Então, primeiro, é uma educação que passa primeiro por esse posicionamento, né? Deste lugar, deste corpo que precisa ser acolhido, ele precisa ser amado, ele precisa ter, né? A pessoa precisa ter noção de se proteger, né? E de que o outro não tem poder sobre ele. Segundo, uma educação sexual que vai enumerar os tipos de violências também, porque às vezes a pessoa ela não sabe dizer sobre a violência que está sofrendo, porque ela não reconhece certos atos e atitudes que possam denunciar uma violência. Então, desde constranger, exposição, né? Negligência. Como? Negligência. Negligência. Impor a você, né, situações constrangedoras. Obrigar à prática sexual, né? Impor fotos, vídeos, né? Sem a tua anuência. Tudo isso está dentro, né? Das questões de violência sexual, violência moral, violência física, né? Violência psicológica. Então, nós estamos falando de tipos de violências que muitas vezes acompanham o crime de estupro marital, né? Inclusive, pesquisas vão indicar justamente isso. Que nas relações onde existe, né, onde é percebido, né, identificado o estupro marital, existe uma incidência maior mesmo de violência física, psicológica e sexual. Quer dizer, existem outras violências aí associadas ao estupro marital, né? Onde as vítimas, inclusive, têm consequências desastrosas, né? Então, aumento de casos de depressão, estresse pós-traumático, né? Então, as consequências para as vítimas também, elas são muito difíceis, são sofridas, principalmente numa situação de silenciamento, né? Porque à medida que a pessoa ela consegue identificar, portanto, né, nesse processo de educação, os tipos de violência aos quais ela está sofrendo, ela consegue identificar isso mais facilmente e ela consegue se posicionar de uma maneira melhor, inclusive, né? Principalmente aí tendo, acho que o terceiro fator primordial é buscar a rede de apoio, né? As redes de apoio. Porque para onde, se essa pessoa denunciar, para onde que ela vai, né? A quem ela vai recorrer? Ela tem a quem ajudar? Ela tem aonde pedir ajuda? Quais são os instrumentos, os recursos que ela pode se valer para ela também poder fazer essa denúncia? Porque muitas não denunciam até por conta disso, né? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com meus filhos? Né? Retaliações, violências, tudo que pode acontecer depois da denúncia. Então, orientar e educar esta vítima para que ela consiga reconhecer, para que ela consiga se empoderar e para que ela consiga fazer a denúncia tendo a liberdade, o conhecimento e sabendo os recursos, né, os caminhos aos quais ela pode trilhar, né, dali por diante. Então, acho que isso é super importante. É o papel primordial do terapeuta poder conduzir as sessões, né, os encontros terapêuticos no sentido de poder fazer com que esta vítima consiga olhar para esses aspectos. Isso é primordial. Agora, é aquilo, né, que você comentou. A gente fica, a nossa inquietude não pode fazer também com que a gente avance no sentido também da gente se posicionar de uma maneira que às vezes pode ser equivocada, porque às vezes a minha fala pode ser muito invasiva, né, no sentido de, você tem que denunciar. E eu estou invadindo um espaço que assim, a pessoa ela não se sente ainda pronta, né? Ela não sabe como fazer essa denúncia. Então, como é que você vai exigir isso do outro se você não consegue orientar de forma adequada, né? Então, não é o papel definitivamente do terapeuta invadir esse espaço, que é um espaço, inclusive, muito delicado, né? E perigoso de ser avançado. Porque a pessoa ela tem que ter esse conhecimento até para ela se empoderar, né? Para ela se sentir forte. Então, não é o terapeuta que vai fazer justamente invadir esse espaço que para ela é tão necessário, né? Para que ela tenha tranquilidade, serenidade, para que ela tenha essas compreensões, para que ela possa criar os seus movimentos.
Uhum, perfeito. Quando você tá falando e a Débora falou alguma coisa sobre denúncia, e aí acho que, acho que você já respondeu, e aí, Débora, a Débora não é psicóloga, mas não sei se você quis falar de denúncia no consultório, tipo, o psicólogo deve denunciar isso para o paciente, acho que o Breno respondeu. Tem o tempo do paciente também. Se você pega lá o seriado Big Little Lies da HBO, ali teve uma intervenção direta, mas por quê? Porque aquela pessoa estava sob perigo. Tem outro Exato. lugar também que nós, terapeutas, entramos de acordo com o perigo. A gente fala determinadas coisas de acordo com o risco que o paciente está correndo, né? Tem Exato. pacientes que estão com ideação suicida que eu tenho que ser mais diretivo, quase Exato. que pegar e jogar dentro de um consultório psiquiátrico. Tem pessoas que não, que eu posso ir trabalhando a necessidade de uma intervenção psiquiátrica no momento certo, né? Isso vai muito na sutileza também. Agora, Rodrigo, acho que uma coisa também que eu acho que ajuda bastante, e aí eu insisto, acho que e aí, Débora, eu acho que é muito legal, Débora, que você está colocando se posicionando e colocando essas perguntas, porque nos faz aqui né, a gente começa a elaborar várias coisas. Eu acho que tem uma coisa importante também que a vítima ela precisa entender, são as leis às quais ela também pode se valer. Né? Então a gente está falando da Lei Maria da Penha, né? Que a Lei Maria da Penha, ela não, como eu falei, ela pune, ela reeduca, mas automaticamente também existe toda uma medida restritiva do agressor à vítima. Então ela já tem também todo um acolhimento ali naquele momento, em detrimento da Lei Maria da Penha, se valendo da Lei Maria da Penha. E é uma lei de 2006, né? Então, quer dizer, é uma lei já consistente, é uma lei que evoluiu, inclusive recentemente, se eu não me engano, acho que envolve também mulheres trans, né? Que foi um grande adendo aí, importantíssimo para mulheres trans, fazendo esse recorte que é sempre necessário. Mas eu acho que, então, a Lei Maria da Penha, ela vem aí justamente para contemplar, né? E é importante as pessoas saberem disso. Agora, por exemplo, tem uma lei que pouquíssimas pessoas falam, que é a Lei do Minuto Seguinte. A Lei do Minuto Seguinte, que é uma lei de 2013, tá? Se eu não me engano, acho que é a Lei 12.845, é isso mesmo. Agora, estou vendo aqui na minha colinha. Lei do Minuto Seguinte. E eu queria falar dessa lei em específico porque a Lei do Minuto Seguinte é uma lei que, por exemplo, ela dá toda a assessoria, todo o acolhimento para a vítima da violência sexual logo nos minutos seguintes, né, nos instantes seguintes à violência que ela sofreu, que vai desde acompanhamento médico, psicológico, assessoria jurídica e exames específicos, né, que ela precisa ter pós-violência sexual. Então, a Lei do Minuto Seguinte é uma lei de 2013, que já está aí, né, uma lei também consistente que inclusive todo esse acompanhamento médico, ele é dado pelo SUS, ele é feito pelo SUS, né? Então aí sempre viva o SUS. E aí, quer dizer, como é importante a gente entender sobre essas políticas públicas, né? Porque nós somos seres políticos também, e a gente tem que se valer dessas leis. Isso precisa estar próximo, né? Essas leis nós precisamos acessar essas leis de uma maneira mais imediata, né? E eu acho que a gente só consegue fazer isso com conhecimento também. Então, eu acho que à medida que o terapeuta, por exemplo, pensando no setting clínico e no processo terapêutico, conseguir também ter essa compreensão das leis, né? Fazer um trabalho de educação sexual, muito possivelmente essa vítima ela vai se sentir muito mais empoderada, fortalecida, né? A sua autoestima e, inclusive, agora entendendo e compreendendo que ela pode, né? Tem recursos ali à sua disposição para que ela possa fazer a denúncia enfim, seguir adiante, né? Eu acho que, já que a gente também está falando sobre isso, eu acho que a gente vai entrar, você já está preparando aí o terreno, né, para a gente falar um pouquinho sobre prevenção. Olha o boom de situações, a gama de situações que surgiram, principalmente agora na pandemia, para a gente evitar ou prevenir a violência doméstica, né? Então, por exemplo, farmácias que são preparadas,
as farmácias que são preparadas, os seus colaboradores que são preparados e instruídos para quando, por exemplo, a pessoa chegar na farmácia denunciando a violência doméstica, né? Ou aquele sinal, né? Tem o X vermelho, ou fazendo esse gesto, né? O dedão, e você fecha a mão, né? No sinal de que eu estou sendo preso, eu estou sofrendo uma violência. Esse aqui é um gesto também que vem sendo difundido e que pode ser um sinal que na hora ali ajuda muito ao colaborador, por exemplo, ao funcionário da farmácia, por exemplo, a fazer na hora, chamar a polícia, né? 180. Então, esses recursos, né? E esses instrumentos, né, que vão surgindo também, essas possibilidades de fazer a denúncia, ou da pessoa se sentir mais segura, né, e tentar prevenir a própria violência doméstica, elas vão surgindo, né? Acho que muito em função também agora, com a pandemia, onde as vítimas tiveram que né, se isolar com seus agressores, junto com esses homens, né, agressores, passaram também o debate sobre violência doméstica passou a ficar cada vez mais em evidência, né? Porque os números de violência doméstica subiram de forma alarmante também durante a pandemia. Então, eu acho que esses movimentos sociais também estão surgindo e que ajudam muito a gente a olhar para a prevenção de outra maneira, porque a sociedade vem se reorganizando, né? Agora a gente tem a lei aí nos condomínios, né? Que agora, aqui em São Paulo, o condomínio que tiver alguma denúncia, né, sobre violência doméstica, que o condomínio ele é obrigado a notificar isso nas delegacias, né? Olha. Então, quer dizer, tem uma lei agora específica aqui em São Paulo sobre isso, né? Então, a gente percebe que socialmente a gente está se valendo, se organizando, né, de uma maneira muito mais eficaz para a gente poder prevenir, né? E existe, portanto, um entendimento diferente. Eu acho que melhor, né? A gente está avançando isso socialmente ao debate da violência doméstica, da violência sexual. Sim, perfeito. Nós já estamos com o tempo lá, coisa, eu não sei se o Instagram ele bloqueia a live, tá, gente? Eu não sei mais. Sério? Eu acho que não tem mais isso, não. Eu acho que acabou isso, a gente vai e vambora. Tem muito assunto ainda. Mas, eu não sei se teve uma outra vez que bloqueou. A gente foi indo, eu fiz uma outra live, foi Vamos lá, você falou uma coisa... Ele fica bloqueando a gente, viu? O Instagram fica cerceando a gente. Não dá não, contra, por favor, vamos tirar. Mas acho que uma coisa que você falou interessante, Breno, tudo que você falou é interessante e que também a gente começar a nomear os tipos de violência, porque hoje a gente está falando sobre estupro marital, então a gente está fazendo um recorte. Mas como é importante a gente também falar de outros tipos de violência. Então, a violência obstétrica que muitas mulheres passam, a violência por ginecologista que muitas mulheres passam, a violência, e aí a gente pode falar também da gordofobia como violência, como quando uma mulher gorda vai ao médico e ela sofre a censura do médico que o seu problema é que você tem que emagrecer. Seu problema no dedinho indicador da mão é porque você precisa emagrecer, né? Outros tipos de violência também que casais, trisais, vamos botar aí, também podem fazer, como por exemplo a vingança pornô, né? Revenge porn, né? Que também é uma forma de violência, né? E a violência do corpo, a violência contra o corpo. E aí, nessa coisa toda de violência, eu vou fazer um momento batata quente que um paciente me perguntou. E antes disso, só um outro parênteses, né? Eu acho que tem uma coisa interessante, Breno, que a gente, como nosso papel também de informar, é que a gente usa a nossa rede social também para esse lugar. Porque se a gente for só botando a nossa rede social para ser blogueirinho, psicólogo blogueirinho, não adianta. A gente precisa também informar. A gente precisa também fazer lives com conteúdo como esse para informar. Sabe por quê? Porque não só porque quem está vendo agora, mas indiretamente os nossos pacientes estão ouvindo isso. Porque quando eu divulgo lá na rede social, seja no status, né, no presencial, antigamente eu imprimia as coisas e botava no quadro. O paciente ele passa por ali e ele vai ver aquilo e vai falar, interessante falar sobre isso. Né? Quando eu fiz a live de sexo anal com o Marcelo, tem um pouquinho já de tempo, vários pacientes começaram a falar sobre sexo anal, principalmente mulheres, porque homens gays já falavam bastante, mas mulheres cis
hétero falava um pouco sobre sexo anal comigo. Eu sou um homem, então muitos se sentiam incômodos com isso. E viram a live e começaram a comentar que eu queria te perguntar sobre isso e tudo mais, né? Já que você vai dar uma live sobre isso. Então, eu acho que esse é o nosso papel indireto também. É o papel da gente sinalizar. A gente está ali, colocou. A gente não sabe se o paciente vai entrar agora e vai ver, se vai ver depois. Mas é importante que ele possa ir gerando isso. Que a gente, como terapeuta, dê esse espaço. A gente pode não denunciar diretamente. Mas, às vezes, só do paciente saber que a gente fala sobre aquilo, ele vai, né, puxar isso pra gente. E aí, o momento batata quente, que um paciente meu, ele é homoafetivo, casado com um homem, ele me perguntou, ele viu lá sobre estupro marital, ele falou que não ia assistir a live, mas que ele, porque ele tinha compromisso, mas que ele tinha uma pergunta que ele queria que eu colocasse aqui. A pergunta, e aí o momento batata quente, é que ele é casado com um rapaz e ele tem muito mais tesão que o rapaz. Ele tem muito mais fogo para transar do que o cara. Então, ele me perguntou, ele me perguntou indiretamente para perguntar na live, mas eu já meio que a gente conversou um pouco, mas o que ele me perguntou é o seguinte, né? Como diferenciar estupro marital daquela coisa de tipo, ele tá muito afim, então eu vou ceder. Então eu vou lá, né? Eu assisti uma aula com a Ana Canosa que ela falou alguma coisa de um sexo meio que por amor ou conveniênciazinha, né? Aquele sexo para satisfazer o outro. Eu não tô com tanta vontade. Mas a minha parceria tá com vontade, então eu vou lá. Então eu vou lá e transo. Como diferenciar isso, né? E por isso o momento batata quente, isso de um estupro marital. Porque no caso do meu paciente, a gente conversou um pouco, tem um poucozinho de estupro marital. Quando ele vira e vai jogando, né? Assim, ele não fala, ele não verbaliza, mas quase que vai jogando ali pro outro uma pressão. Mas tirando essa pressão, como diferenciar isso, né? Sim. Eu vou responder, mas trazer um outro dado também que sobre esse recorte que nós estamos fazendo agora, né, que por conta da pergunta do teu paciente, acho que é legal também a gente fazer esse recorte. Você sabe que existem estudos, encontrei estudos que também indicam que não existe diferenças significativas entre o estupro marital em relações heterossexuais e relações homoafetivas, né, homossexuais. Então, não existe uma diferença significativa entre relações heterossexuais e homoafetivas. Que o estupro marital, portanto, ele pode acontecer também, né? A violência sexual pode acontecer também nas relações homoafetivas, e que muitas vezes passam pelos mesmos processos de não conseguir identificar, né? De isso não ter consentimento e tal. E aí eu vou responder usando justamente a palavrinha que eu acabei de falar. Consentimento, né? A grande diferença entre eu me permitir a fazer sexo com a minha parceria, mesmo eu não querendo, mas eu quero fazer um sexo ali por uma questão meio de conveniência mesmo, uma coisa, sabe, para satisfazer o outro. Se isso é uma coisa consentida e eu estou fazendo porque eu quero agradar, porque eu tenho carinho, porque eu quero fazer, é um gesto de carinho, de afeição pelo outro, mas eu estou me permitindo a isso e eu estou consentindo isso. Não tem não estou me sentindo forçado, não me sinto na obrigação, né? Não existe nenhuma situação ali de opressão para que eu faça. Pura e simplesmente é uma escolha minha. Isso é o meu consentimento, ou seja, é a minha permissão àquilo, que é muito diferente do estupro marital, onde a pessoa ela não consente, muitas vezes ela não está tendo nem consciência de que aquela violência está acontecendo, muitas vezes ela está inconsciente, sob efeito, né? Ou ela está dormindo, ela está com níveis etílicos, né? Bebeu um pouco mais, e aí ela está numa situação, né? Onde ela não domina ali, né? Todas as suas propriedades mentais, e ela está vulnerável, e ainda assim ela é forçada, ela é colocada numa situação de estupro, né? De prática sexual sem consentimento dela. Então, o consentimento, que é uma palavrinha, inclusive, que eu tenho muito essa reflexão que consentimento é uma palavra que as pessoas têm muita dificuldade, né? Eu acho que para entender, né? O que é o consentimento de fato. Eu lembro até, tem um videozinho muito interessante
quem puder depois procura no YouTube. É um vídeo curto, curtinho, acho que deve ter 2 minutos no máximo, que é uma relação que eles fazem da palavra consentimento, da ideia de consentimento e do chá, né? Que a pessoa... Você já viu esse desenho? Esse vídeo? Não. Depois eu vou... Tem no meu Instagram, eu vou te marcar depois. Tá. Para você assistir. É muito interessante. São desenhos simples, mas que ele vai falando, né? Que, pô, se eu estou servindo chá e o outro quer tomar chá, legal, eu vou servir porque ele está pedindo, porque ele quer. Mas ele pode não querer. E não é porque ele quer tomar o chá e que ele mudou de ideia que eu tenho que forçar ele a tomar o chá. E ele pode começar a beber o chá e, de repente, ter que ir embora. Eu não vou obrigar ele a ficar para tomar o resto do chá se ele tem que ir embora, né? Quer dizer, ele vai fazendo essa linguagem, essa brincadeira com o desenho e com a linguagem de beber um chá, né? Entre duas pessoas, e a questão do consentimento. Ou seja, o consentimento ele parte do entendimento de que eu estou à vontade, eu me sinto inteiro, eu estou à vontade para poder desempenhar, fazer aquilo que eu considero como tendo melhor para mim, né? É aquilo que eu realmente quero fazer genuinamente, né? Eu estou me valendo da minha autonomia para desenvolver ou para fazer determinada, né, situação. Se eu tenho autonomia para aquilo, então nós estamos pensando numa questão de consentimento. Do contrário, não, né? Se são relações onde eu estou sendo forçada, eu estou sendo coagida, então é o contrário desse entendimento de consentimento. Então acho que a grande diferença para responder ao teu paciente é justamente a ideia do consentimento. Perfeito. Foi o que a Larissa respondeu aí também. Obrigado, Larissa. É bem isso, né? E aí, só um parênteses bem grande que já daria outra live. A gente está falando de consentimento e criança não dá consentimento. Né? Isso é pedofilia. Né? A gente está falando de pessoas adultas, tá? Inclusive tipificada por lei, porque o crime de estupro, por exemplo, ele vai a pena de 6 até 30 anos, dependendo de algumas especificidades, né? Até 30 anos, por exemplo, se resultar morte, né? Agora, uma das especificidades da lei do estupro é que entre 14 a 18 anos, então a pena é até 12 anos, se eu não me engano. Abaixo de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Né? Então é isso. Né? A criança não entra nesse debate, porque criança não consente. Então a gente é um outro entendimento. Né? E valeria uma outra live, como o Rodrigo falou mesmo. Perfeito. E aí, caminhando um pouquinho mais para o final... a gente falou sobre pessoas trans. A gente falou sobre pessoas trans, pessoas, né, LGBTQIA+, e eu acho que você já respondeu, era uma pergunta que eu ia fazer também, né? Eu acho que o seu livro fala uma coisa bem interessante, um ponto que eu anotei assim e marquei bem, que é um pouco sobre que qualquer pessoa que é visibilizada como qualquer pessoa que entra nesse lugar do feminino, né, que entra nesse lugar do sensível, ela é alvo de violência. Então, quando uma pessoa, um LGBT mais afeminado, é como se ele botasse um alvo, né? E a passabilidade daquele cara que é homoafetivo, mas aspas, mais másculo, é muito maior. Mas aquela pessoa, né, na gíria gay, a mais POC, ela bota um alvo nela, a sociedade, né? Não é ela, né? Vou me corrigindo aí. A sociedade coloca um alvo nela de não só da vulnerabilidade, mas de que a violência, né? Eu lembro sempre de um paciente que já faleceu, e eu sempre cito esse meu paciente várias coisas, que ele era homoafetivo e mais másculo, um urso másculo, e ele falou, cara, e ele era ativo, ele falou, eu parei de zoar as pessoas passivas. Porque além de elas serem o objeto do meu desejo, o objeto do meu tesão, afinal é com elas que eu me satisfaço, transando, né, elas sendo passivas e eu ativo, são elas, né, as pessoas mais afeminadas, disse ele, que levam lâmpada na Paulista na cabeça. Ele falou, eu com 1,90 m, corpulento, eu não vou levar, posso levar sim, coisas na Paulista, porque a violência LGBTQIA+, é grande para todo mundo. Mas as pessoas mais afeminadas ainda mais. E por que eu estou fazendo esse recorte? Porque quando a gente está falando de questão de vulnerabilidade e estupro, o seu livro fala bem dessa questão
de todo aquele que, aspas, pareceu o que a sociedade diz mulher, um homem trans, não, seja uma mulher trans, seja um homem mais afeminado, seja a própria mulher, ele é colocado um alvo. E esse alvo Sim. fica ali, né? Esse alvo fica ali forte, né? Enfim, né? Então, você já comentou um pouco, mas é isso, a questão trans também, né? Como que pessoas trans são violentadas, porque são lugares, e aí acho que o livro fala muito disso, e eu queria dar muito parabéns para vocês nisso, assim. O livro fala muito da mulher como, culturalmente, como objetificada, como objeto do homem. Então, se é objeto do homem, ele pode tudo. É por isso que o estupro marital pode e a sociedade não vai falar tanto, né? É verdade. Nossa, teu recorte é muito pontual. Você é cirúrgico, Rodrigo. Perfeito. Primeiro, Jean Charles, boa noite. Tá? O Jean Charles está dando boa noite para a gente. Boa noite, querido. Será bem-vindo. Eu acho que tem uma coisa aí que eu acho que você acaba comentando do livro, eu acho que é legal, eu acho que desnudar um pouco também, um pouco a minha ótica, né, quando eu pensei em escrever o Estupro Marital, que é o seguinte, eu já estudo, né, antes até mesmo do próprio estupro marital, eu já estudo já há anos as questões de gênero, né, a minha linha de entendimento, né, e de atuação até como profissional, vem muito também na vertente do olhar, né, do estudo de gênero. Então eu já venho trilhando esse caminho já há algum tempo. Aí onde vem o estupro marital é uma consequência desses estudos de gênero, a masculinidade passou a ser também uma consequência natural dos estudos de gênero. Tem uma coisa, acho que tem duas palavras, né, pensando também, portanto, nesse olhar de gênero, fazendo esse recorte específico, que o livro ele se baseia muito nisso, por isso que o Rodrigo está até enfatizando isso, porque é o meu olhar mesmo, né? A gente poderia entender estupro marital por outras óticas também, mas é que eu quis privilegiar o olhar de gênero para trazer esse debate mesmo. Que é o seguinte, o Richard Michalski, que é um estudioso queer, ele vai usar um termo, né, abjeção, que não é só, é uma objetificação, né, então tornar o corpo do outro o meu objeto de prazer, né, mas é um corpo abjeto. Ou seja, o objeto é aquele corpo que ele passa a ser desumanizado. Ele não é só para o meu uso, não é para o uso da pessoa, mas eu descarto, diminuo, né? Eu reduzo o corpo do outro de uma forma tão inferior que eu desumanizo o outro. Então, a violência de gênero, pensando, né? Aí eu colocaria a violência doméstica, o estupro marital, é uma desumanização, né? A pessoa que está sendo violada, né? Sim. Que está sendo vítima. É uma desumanização ao corpo, ao desejo dela, ao sexo dela, à sexualidade dela, à identidade dela, né? Dessa pessoa. A desumanização no sentido de retirar dela a própria identidade, né? Então a pessoa ela passa a inexistir quando ela sofre esse tipo de violência sexual. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a Simone de Beauvoir, ela vai... E aí, olha só, né, das fontes que eu bebo, é justamente a Simone de Beauvoir, que eu acho que vem trazer também uma contribuição importantíssima, quando ela vai falar especialmente do corpo da mulher como um corpo que não serve mais, não tem mais serviço ao homem. Ou seja, em determinado momento, a mulher ela é serviçal, né? Ela tem um propósito, né? O homem faz do corpo da mulher um serviço para ele, né? Então ele desfruta deste corpo, né? Desta pessoa, né? Do outro, à medida que ele vai, né, desfrutando e ele vai se valendo desse, enfim, do seu capricho, das suas vontades. Mas a partir do momento que aquele corpo e o outro não pode mais me servir, eu descarto, né? Então, eu acho que essas duas coisas, que também vai na lógica da abjeção, né? Então, quando eu penso muito na questão do estupro marital, e é por isso que eu trouxe o debate de gênero, eu trago um pouco isso. A pessoa que agride, ela não está agredindo um indivíduo também, ela está agredindo todo um grupo de pessoas, né? Quando você
por exemplo, os crimes de homofobia não é um crime apenas a um indivíduo, mas a toda uma população vulnerável, né? Que são os crimes de ódio. Os crimes de ódio, eles não são direcionados a uma pessoa, mas a um grupo, né? Por isso a ideia, portanto, da desumanização, né? Então eu trago essa ideia da abjeção um pouco com esse sentido também. E eu coloco muito estupro marital, o meu entendimento, melhor dizendo, sobre estupro marital vai muito nessa linha, tá? Perfeito, perfeito. Eu acho que essa coisa sutil que a gente está falando o tempo inteiro, e aí caminhando bem para o final, porque eu tenho muito medo do Instagram cortar a gente. Então, se alguém tiver alguma pergunta, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, mas eu tenho 3 perguntas para a gente finalizar, e que é realmente isso, a gente fechando aí o assunto prevenção, o que a sociedade, o que a gente, como profissional da saúde, educadores e pessoas que estão aqui vendo, né, de diversas profissões, podem fazer para combater o estupro marital, e se você tem mais dicas sobre a prevenção em relação ao estupro marital. Tá. Bem, primeiro o número 180, né, que é o número de denúncias 24 horas, né, só voltado mesmo para casos de violência doméstica, eu acho que é super importante, é um número que está aí, né? Se não, 190 também, que é o número da polícia, que também é importante fazer a denúncia e também recebe denúncias de violência doméstica. Tem um aplicativo, eu não vou saber agora dizer exatamente o nome dele, mas tem alguns aplicativos que eles foram elaborados para justamente ter o botão do pânico, né? Então, em situações onde a vítima, essa pessoa, ela está sofrendo violência doméstica, ela está na iminência, né, ou ali numa situação de violência, ela pode acionar esse aplicativo e isso aciona, por exemplo, as delegacias, enfim. Então, tem aplicativos já voltados diretamente para acionar, né, a órgãos públicos ou melhor, as delegacias para a segurança dessa pessoa. Então, ela pode se valer também desses aplicativos. Eu acho que a própria organização social também, do próprio entendimento, portanto, do que é violência sexual, né, de como, das redes, né, de apoio, então, o Ministério Público, as próprias delegacias, né, as leis que estão aí e que existem justamente para acolher essa vítima, eu acho que todos esses instrumentos, esses recursos, eles são importantes para que a gente, enquanto, né, a vítima, ou enquanto profissionais da saúde, que a gente possa orientar, que a gente possa aprender também, né, tentar buscar outras formas também de prevenção. Eu estou aqui pensando em algumas, mas existem outras situações. Eu lembrei de tem um trabalho muito legal, lembrei agora, das Justiceiras, que é um coletivo feminista, tá, de advogadas, que prestam apoio jurídico gratuitamente para as vítimas de abuso e de violência sexual. Olha que legal, né? Então entra lá no site das Justiceiras, justiceiras.com.br, se eu não me engano, e enfim, informa, né? Inclusive direcionando, né, a todas as advogadas e a esses profissionais que estão ali se dispondo a ajudar. Então, eu acho que é isso. Hoje nós temos muito mais recursos do que antes para a gente poder combater e se antecipar, né, prevenir a violência sexual, e a gente tem que ter contato com isso, né? Então, acho que por exemplo, essa lei que eu falei dos condomínios, eu não sei se isso é no Brasil todo, acredito que não. Aqui em São Paulo eu sei que isso já é uma lei que já existe, foi sancionada há pouco tempo, esse ano inclusive, mas como a gente precisa uniformar, né, assim, a gente precisa tornar isso natural e estender isso para o resto do Brasil, por exemplo, né, uma lei super importante. Né? Quantas vezes a gente não escuta, por exemplo, eu moro aqui em condomínio, né? E às vezes a gente pode, escutar uma briga, um grito, né? Um barulho de alguém caindo, alguma coisa que possa denunciar uma violência ali, e que vai um pouco daquela lógica de que, assim, olha, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, se mete sim. Meter a colher sim. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que transformar e reformular, ressignificar
né? Eu acho que esses impedimentos, né? Ou esses entendimentos, né? Tão restritivos, a gente precisa avançar mesmo nisso. Então, acho que talvez a melhor forma da prevenção é a gente buscar cada vez mais conhecimento sobre os instrumentos e recursos que a gente pode se valer enquanto sociedade para a gente combater violência doméstica, sexual e estupro marital. Uhum. Sim, perfeito. Na sua fala me lembrou, né, só para um outro parênteses, tirar a camisinha na hora do sexo ou furar a camisinha também é violência sexual. Então, eu adoro o Rodrigo, ele faz intervenções maravilhosas. Rodrigo, essa live não vai acabar nunca mais. Assim, não vai acabar nunca mais, não vai, né? E que a gente já está atento. Eu acho que, como profissional de saúde, é informar. Perfeito, né? Assim isso. como no meu consultório eu não tenho mais, já tive uma bomboniere de camisinha no meu consultório. No meu quadro de avisos, tem uma ONG aqui do Rio, que não tem a ver com o estupro marital, mas uma ONG aqui do Rio que faz testagem de HIV. E tá lá no meu coisa bem discretinho, assim, no mural, tá com várias outras coisas. Tem a senha do Wi-Fi, tem notícias, tem cartões de outras coisas, e tá lá, testagem de HIV. Talvez essas coisas a gente pode colocar, quando voltar mais forte aí o presencial, nos nossos quadros de aviso. Né? Você sabia que tal coisa, aí bota lá uma matéria, Exato. né? O Instagram do Breno tem várias coisas interessantes. Copia lá, imprime, coloca lá, olha que matéria interessante, né? Coloca ali no quadro, coloca compartilhar. A gente tem muito uma mania, eu sei que, pelo menos os meus seguidores não tanto, assim, as pessoas que estão comigo são muito amigos, né? Eu gosto de seguir também as pessoas, então as pessoas compartilham muita coisa que eu coloco, tal, não sei o quê. Mas vamos compartilhar isso. Vamos compartilhar, né? Quando o outro está fazendo isso, né? Acho interessante. E aí, uma pergunta aí mais leve, talvez, né? Se você indica, te peguei de surpresa, que eu nem te perguntei isso antes. Se você indica alguma série, ou algum seriado, ou algum filme que fale sobre isso. Eu tenho 2 para indicar. Pode indicar você, que agora de cabeça não me vem, mas fala você que eu te peguei de surpresa, ó. Eu não sei pronunciar, meu inglês é péssimo, mas é o Mandy, lá da Netflix, que é novo, né? Fala novo, recente, né? Tem 1 mês e pouco. Então, esse eu acho que fala ali de níveis de abuso psicológico envolvido na questão da mulher. Então, acho que esse acho importantíssimo. E um outro que eu acho que, para mim, né, ela colocou aí, né? Já sei até qual é. Um outro que eu destaco, que vai falar de muitas coisas de violência sexual em vários níveis, incluindo tirar a camisinha e questões homoafetivas, que eu não sei pronunciar, tá, gente? Mas eu acho que é I May, I Destroy You, que é um seriado que é da HBO. Tá. Que é um seriado, é uma mulher preta que faz. A própria história, ela ganhou um prêmio agora de melhor roteiro. Tá aí, ó. A Carla colocou aí o nome, já que a minha pronúncia. Tá. Isso. Obrigado. Da HBO, ele é maravilhoso, ela ganhou prêmio com isso. E a própria história a história dela é a seguinte: ela fazia uma série para Netflix, uma série de comédiazinha, e na vida dela, nada a ver com a Netflix, ela sofreu um abuso sexual. Tá. E aí ela escreve isso tudo, ela monta uma série e apresenta para a Netflix, e a Netflix a violenta, dizendo assim: beleza, eu compro a sua série. Só que eu compro dizendo que a série não é sua, que a série é original Netflix. E aí ela falou: não, beijo, é minha história, a Netflix não vai colocar a história como se for, porque a Netflix faz muito isso, né? Ela compra o direito e bota como se fosse a série original dela, e ela vai escrever essa série pra HBO. A série é pesadíssima, eu só consegui assistir um episódio por semana, porque eu não consegui maratonar, é uma série muito pesada, gera muito gatilhos. Eu tenho uma paciente que me perguntou se deveria assistir, eu falei: olha, acho que vai gerar gatilhos, mas você está em terapia, então assiste e a gente vai conversando. Assiste primeiro e a gente vê. E aí ela não deu conta no primeiro momento, ela foi assistindo muito aos poucos, e é uma série realmente assim que eu tiro o chapéu, né? A Carla colocou aí ambos excelentes, e realmente é uma série que fala de diversos tipos de abuso, do psicológico, do físico e desse lugar, né? Do homem que faz isso, né? Então, essas 2 séries, o Mandy e essa daí, I May Destroy You.
Olha, eu não lembro de série, mas eu vou então, se você me permite, eu vou falar de algumas referências que eu tenho. Um livro, inicialmente, inclusive, ele está até aqui separadinho, deixei ele mais fácil. Além do meu, logicamente, né? Então, quem quiser Sim, saber, né, do um Breno. pouquinho do estupro marital, que a gente fala exatamente sobre isso, mas o livro também recente, foi recentemente lançado pela Ana Paula Araújo, a jornalista, Abuso. Esse livro é maravilhoso, que ela vai debater também a cultura do estupro no Brasil. É espetacular, é um livro que eu gosto muito, muito. Esse livro, inclusive, foi muita coincidência, porque nós lançamos, o meu livro foi lançado no finalzinho de 2020, esse livro foi no começo de 2021. Se eu tivesse tido contato com esse livro antes, provavelmente também teria colocado nas minhas referências para escrever o meu. Mas é um livro que eu gosto bastante e eu recomendo, então, a leitura desse livro da Ana Paula Araújo. E aí, como eu falo muito de homens também, e aquele negócio, a gente não tem como falar sobre estupro marital sem olharmos também para esses homens, eu acho que o documentário no YouTube, né, O Silêncio dos Homens, que eu acho que é importantíssimo, acho que também é uma outra vertente que vai discutir masculinidades, mas como é importante a gente entender qual é o lugar deste homem também dentro, né, e os posicionamentos que precisam ser discutidos e elaborados nos homens diante do momento atual, né? Porque é incabível, por exemplo, eu lembrei de uma outra situação que eu acho que é incabível, não tem mais cabimento uma pessoa, quer dizer, nunca teve, né? Mas hoje muito menos. Não tem por que você ir para uma festa vestido com uma roupa, não sei se você viu isso, Rodrigo, ele foi com uma roupa de goleiro escrito Bruno, fazendo uma missão ao goleiro Bruno, segurando um saco, tá? Um saco preto, de lixo. De lixo. Ele está fazendo apologia e uma naturalização do feminicídio, né? Brincando com isso. Então, quer dizer, eu acho que assistir, por exemplo, documentários como O Silêncio dos Homens, eu acho que é importante para a gente poder ressignificar e colocar este homem, né? Não só para ele refletir, mas no debate. Esses homens precisam falar sobre isso. Né? Então, eu recomendaria tanto o documentário quanto o livro da Ana Paula, que eu acho que é legal também. Perfeito. Duas últimas perguntas. Por que, então, devemos falar sobre estupro marital? A gente já falou tudo isso na live, tá? Mas, para a gente concluir, por que a gente deve falar sobre estupro marital? Porque ela é silenciosa, é uma violência, e como violência, a gente não pode naturalizar isso socialmente. A gente vive uma sociedade que facilmente naturaliza, e quando a gente fala naturalizar violência, a gente torna algo normal, corriqueiro, né? As violências que a gente deveria combater e discutir, né? Então, primeiro que é uma violência que não pode ser naturalizada, a gente precisa pensar nisso. Por quê? Porque a gente está falando sobre gênero, a gente está falando sobre corpos, a gente está falando sobre sexualidade, desejo, liberdade, autonomia. Então, se a gente naturaliza isso como violência, a gente deixa de discutir tudo isso. Segundo, porque ela é silenciosa, então a gente tem que dar voz às vítimas, a gente precisa empoderar essas pessoas que sofreram essas violências para que elas possam olhar para dentro delas, para que elas possam se sentir fortes o suficiente para pensar, refletir e poder falar a respeito. Vivendo uma situação, ou depois de já ter vivido situações de violência, como é importante essa pessoa ela se sentir plena, forte, né, para poder refletir sobre isso. Então a gente tem que romper esse silêncio do estupro marital. Então eu passo sempre dessas duas lógicas, da não naturalização à violência e do não silenciamento ao debate do estupro marital. Perfeito. Obrigado. Onde a gente compra seu livro? Né, com você, direto com a editora, como é que faz aí? Não, pode comprar pela Metanoia, pela editora Metanoia, com certeza vocês acham lá. Então é só entrar no site da Metanoia. E tem na Amazon agora, que eu fiquei sabendo, recebi uma notificação há pouco tempo que a Amazon está vendendo também. Eu vou ficar fazendo jabá aqui. Nem estão sendo pago por eles, né, Rodrigo? Mas enfim, a Amazon está lá. Acho que na Saraiva tem também disponível. Então, nas grandes livrarias aí, vocês acham sem grandes dificuldades. Sim. Super recomendo. Li e reli. Eu já tinha lido metade em julho, nas minhas férias. E aí, quando a gente firmou a data, eu falei, gente, eu vou reler. Vou reler do início. Aí essa semana inteira, todo mundo me via carregando o livro. Então, tá aqui, uma honra ser lido por você. Obrigado. Obrigado você.
Breno, quero te agradecer muito. Quero aí que você Nada. passe os seus contatos, mas quero te agradecer muito. Assim, acho que a gente falou de muitos tópicos e muitos pontos. Acho que enriqueceu muito o meu olhar e o olhar de muita gente. Aí a Carol e a Suzana falando aí. Obrigado vocês também que estiveram assistindo. Então, Breno, quero te agradecer, né? E te agradecer bastante aí. Eu quero agradecer você, querido. Obrigado pelo convite, a oportunidade de falar sobre o tema. Super importante e necessário. Obrigado a todo mundo que participou. Né? Me adicionem depois lá no... Eu vou deixar... Deixa eu ver se eu consigo deixar anotado aqui. O arroba Breno... Breno Rosostolato. Até porque seu sobrenome eu nem tento falar, às vezes eu fico meio que tipo, não quero falar. Já me chamaram de tanta coisa, já me chamaram de Breno Arroz Atolado. Ih, tá tudo Olha! bem. Pronto, tá aqui, ó. Breno Rosostolato, me adicionem lá. Agradecer então você, Rodrigo, o pessoal que acompanhou até agora a live. E vamos. Que bom que essa live, eu acho que ela fica gravada, né, Rodrigo? Então, as pessoas depois podem acessar também à vontade. E é isso. Obrigado pelas perguntas, inquietações e reflexões. Estamos juntos, sempre. Sim. Um beijo para vocês. E quem precisar, chama a gente, né? Tanto no meu Instagram como no seu Instagram e aí tudo mais. E segue, vamos trocando. Então, essa é a ideia mesmo, que a gente vai sempre trocando, né? Divulgando esses assuntos e tudo mais. Obrigadão, Breno. Que você tenha um ótimo final de semana aí. E eu te vejo por aí, vai se esbarrando. Tá bom, com certeza. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Beijo. Bom comecinho e obrigado de quem noite. assistiu. Um ótimo final de semana. Isso. Beijão. Tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau.